partir de agora, está no ar seu Jornal Vitrine, trazendo as principais notícias de Botucatu e região. Informações com transparência e credibilidade, para deixar você sempre bem informado. Acompanhe ao vivo pelas redes sociais, rádio e TV Vitrine e participe enviando comentários, sugestão ou denúncia, porque aqui a notícia tem voz e vez. Botucatu e toda a região ouve a Web Rádio Vitrine. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. Olá, muito bom dia, amigos da nossa Rádio e TV Vitrine. Passou o final de semana rápido, hein, pessoal? Segunda-feira, dia 6 de abril. Sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos dando início à nossa edição ao vivo aqui do nosso estúdio. 11 horas 28 minutos, virou o reloginho, e nós já estamos aqui para levar tudo que foi destaque, notícia na nossa cidade, na nossa região. Participe junto comigo, deixe seu comentário, faça o jornal junto comigo, nos acompanhe aqui no Facebook, no Instagram, no nosso aplicativo, lá no nosso portal, e nós teremos o maior prazer em ter todos vocês juntinho comigo aqui. Beleza? Vamos lá então, vamos ver quais são os destaques de hoje, desta segunda-feira, dia 6 de abril. Câmara Municipal de Botucatu vota plano da primeira infância, política para abelhas africanizadas e mudanças em leis municipais. Botucatu, 171 anos. Você sabe quem foi Petrarca Kabak? O industrial que impulsionou o desenvolvimento da cidade. Botucatu pode voltar a ter time profissional de futebol após décadas de espera. Será que agora vem? Botucatu no centro da ciência. Unesp realiza transfusão inédita e salva onça pintada em caso de repercussão internacional. 11 governadores renunciam para disputar eleições de outubro. Você votou neles? Olha o compromisso que eles têm com o povo. Estamos nos tornando indiferentes à violência, alertou o Papa Leão XIV. Triste, hein? Família de Alexandre de Moraes triplicou o patrimônio em 5 anos. Assim diz o jornal. Esperar o que disso aqui? Irã diz que ataques à infraestrutura terão consequências globais. Lamentável, hein? Tudo isso aqui. Você vai também ter as notícias do esporte, né? Com o nosso amigo Heitor Bergamo. Fique aqui e faça a edição junto comigo. 11 horas 30 minutos. Tudo isso, a partir de agora, está entrando no ar o seu Jornal JV. E vamos ver como ficará o clima para esse início de semana. Calor e tempo abafado marcam o começo da semana em Botucatu. A previsão indica sol entre muitas nuvens pela manhã, como foi, com aumento de instabilidade ao longo do dia, pancadas de chuva isoladas durante a tarde. Será que vem? À noite, a chuva perde força e o tempo volta a ficar mais firme. As temperaturas seguem elevadas, com a mínima de 19 e a máxima de 29 graus. Segundo ainda a previsão para a região da Rampa do Lajeado, o dia começou com maior nebulosidade. O calor deve aumentar, como aumentou, e a chuva pode aparecer de forma passageira. Manhã, com muitas nuvens e tempo abafado. Tarde, calor e pancadas de chuvas isoladas. Noite, chuva para o tempo e fica estável. Mínima 19 e máxima 29 graus.
Desculpei. Então essa é a previsão do tempo para esse início de semana. Na sequência, várias ocorrências policiais, hein, pessoal? Vamos lá. Câmeras da muralha virtual flagraram descarte irregular no Parque Marajoara. Esta ocorrência de descarte irregular do entulho foi registrada no sábado no Parque Marajoara, após monitoramento realizado pelas câmeras da muralha virtual do município. Ei, segunda-feira, hein? Tudo enrolado. A equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada pelo COI. No local, os agentes constataram que 2 indivíduos haviam descartado de forma irregular um sofá velho e outros entulhos em um terreno localizado em frente à própria residência. É mole isso, não? Hã? O sujeito não quer para ele, mas deixa para os outros, não é verdade? Durante a abordagem, os envolvidos inicialmente questionaram a ação da equipe, mas acabaram admitindo a irregularidade. Em seguida, colaboraram com os agentes, recolhendo parte do material descartado e retornando ao imóvel. Levar de volta. Tinha que jogar tudo dentro da casa dele. Mas, de acordo com a GCM, o resgate do entulho deverá ser removido daquele local. Um dos responsáveis foi autuado pelo GPA, que é a Patrulha Rural, sendo aplicada uma multa no valor de R$600. Ficou caro, hein, sujeito? Ficou caro. Se tivesse colocado para descarte nos locais permitidos, nada disso tinha acontecido. Não é verdade, pessoal? Não adianta, não. É coisa de maluco, né? O cara tem a casa dele, tem um terreno, ele vai lá e joga, não quer saber de quem é, né? Deixa o lixo pro outro. Mas não deu certo aqui, não. Olha só, a nossa GCM de Botucatu passa a operar com fuzis 556 e amplia a capacidade de resposta. Bela notícia, hein? Segundo a Guarda Civil Municipal, ela iniciou a operação com fuzis calibre 556, padrão OTAN, em mais uma etapa de processo de modernização da corporação. Ao todo, foram incorporados 5 fuzis Taurus T4M Lock, modelo amplamente utilizado por forças de segurança no Brasil e no exterior. Baseado na plataforma M4M16, o armamento se destaca pela confiabilidade, leveza e facilidade de manejo. De acordo ainda com a Secretaria Municipal de Segurança, a aquisição reforça a capacidade de resposta da nossa GCM, especialmente em atendimento de maior complexidade e ocorrências de alto risco. Todo o efetivo passará por treinamento específico para adaptação ao novo armamento. O fuzil possui características distintas em relação às armas atualmente utilizadas pela corporação, que são elas semiautomáticas nos calibres 380 e .40, espingardas calibre 12 e carabinas semiautomáticas .40. Inicialmente, os equipamentos serão utilizados por equipes especializadas, como a ROMU e o GPA, além dos inspetores de plantão das rondas oficiais. A capacitação, no entanto, será estendida a todo o efetivo. O comandante da GCM destacou o avanço na estrutura da corporação, abre aspas. Esse investimento, viabilizado pelo governo do prefeito Fábio Leite, representa um avanço significativo e coloca a GCM em nível de equiparação com outras forças de segurança. Seguimos em constante evolução, com foco na melhoria contínua do treinamento e dos equipamentos, assim afirmou o comandante. E aí a gente tem aí a notícia aí do poder de polícia também, agora com novos equipamentos aí, cada dia mais se modernizando a nossa querida GCM. E é disso que nós necessitamos, não é verdade? Aqui dentro do município,
mais segurança, mais tranquilidade. 11h36 no estúdio. Olha essa ocorrência. Uma discussão por dívida terminou com tiros, atropelamento e prisão. Um homem de 56 anos foi preso neste fim de semana em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo após efetuar disparos contra um jovem de 21 anos. O fato foi registrado no distrito de Rubião Júnior. O caso ocorreu após uma desavença entre os envolvidos relacionada a dívidas. Assim descreve o boletim de ocorrência. Segundo as informações, durante a discussão, o autor teria efetuado disparos de arma de fogo na direção da vítima. O jovem entrou em seu veículo e, ao tentar deixar o local, acabou atropelando o suspeito. Será que foi por acaso? Apesar do impacto, o homem não sofreu ferimentos graves. Ainda conforme o relato, os disparos atingiram o veículo da vítima. Diante dos fatos, o autor foi detido e autuado em flagrante por tentativa de homicídio, além de porte ilegal de arma de fogo. A polícia militar localizou o homem, que admitiu possuir este revólver calibre 32. A arma foi apreendida e ele recebeu voz de prisão em flagrante. Já a vítima sofreu ferimentos leves no ombro causados por estilhaços do vidro do veículo. Nenhum dos disparos, além de tudo é ruim de tiro, hein? Nenhum dos disparos atingiu diretamente o jovem. Menos mal, né? Menos mal, mas hoje tá uma brincadeira isso aqui, pelo amor de Deus. 11h39. Olha esta outra ocorrência. Uma mulher de 27 anos morreu após uma briga com a sua mãe. Isso mesmo. Esta mulher de 27 anos morreu após uma discussão familiar registrada na noite deste domingo. Ontem foi no bairro da Coab 5, aqui em Botucatu. A principal suspeita é a mãe da vítima, tem 50 anos. O caso é investigado pela Polícia Civil. Segundo informações do boletim de ocorrência, a GCM, via COI, foi acionada para atendimento de uma ocorrência inicialmente registrada como desavença entre mãe e filha. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a jovem caída no quintal, já sem apresentar respostas. De acordo com o relato, a mãe informou que a filha havia saído para ingerir bebida alcoólica, deixando sob seus cuidados 2 filhos menores. Ainda segundo o depoimento, por volta das 19h30, ela ouviu uma discussão em frente à residência e visualizou a filha discutindo com algumas mulheres não identificadas. A mãe teria solicitado que as pessoas se retirassem e que a filha entrasse em casa. Já no interior da residência, iniciou-se uma discussão entre as duas. Conforme o depoimento, durante o desentendimento, a filha teria avançado contra a mãe, desferindo um tapa e proferindo xingamentos, além de afirmar que levaria as crianças à força. Diante desta situação, a mãe relatou que tentou contê-la, segurando-a pelos cabelos e pelo pescoço. Em seguida, a jovem teria amolecido, segundo relatos da mãe, e caída ao solo. Ainda segundo o relato, não foi possível precisar se a vítima bateu a cabeça no concreto no momento da queda. Foi chamado SAMU, foi feito tudo. Agora, o Instituto de Criminalística, foi acionado no caso para realizar a perícia. E a ocorrência foi apresentada ao plantão policial. A mãe foi conduzida como suspeita. A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias da morte. Triste, hein? Triste demais essa ocorrência, não é verdade, pessoal? Muito triste. E tem mais, polícia.
Um acidente entre moto e carro deixa motociclista ferido na Major Mateus. Todo dia, não? Este acidente envolvendo esta motocicleta e um carro foi registrado na noite do sábado, no cruzamento da Major Mateus com a Vital Brasil. Segundo apurado, a colisão envolveu uma moto e um Volkswagen Saveiro. De acordo com relatos de uma testemunha que passava pelo local, o motociclista teria avançado o sinal vermelho, momento em que o veículo não conseguiu frear a tempo e atingiu a moto. O fato será apurado pela Polícia Civil posteriormente. Esse sistema que eles usam aí, né? Tem muitos que arriscam a vida porque querem. Se tem a sinalização e não é respeitada, não pode dar coisa boa, gente. Não é verdade mesmo? Não tem como dar certo. Se tem um sinal vermelho, se tem um semáforo, o sujeito não para, é 99% de chance dele correr o risco de sofrer um acidente. Vocês concordam comigo? Mas... Olha aqui, muito bom dia, meu querido Arthur Gabriel, já está conectado aqui comigo no nosso Facebook. Obrigado, Arthur, seja sempre muito bem-vindo aqui, meu querido. Muito obrigado pela sua audiência aqui. Participe sempre, deixe seu comentário aqui. Hoje está difícil aqui. Tem mais gente conectado aqui, hein? Olha aqui, vamos lá ver quem mais está conectado aqui. Meu querido Nivaldo Rodrigues, fala Nivardão. Meu grande amigo Antônio Ferreira, lá em Avaré. Nosso correspondente lá em Avaré, também conectado aqui. Obrigado, Antônio. E tem mais gente aqui já conectada, também ficando por dentro das informações e das notícias aqui da nossa cidade e da nossa região. 11 horas 43 minutos no estúdio. Câmara Municipal de Botucatu vota plano da primeira infância, política para abelhas africanizadas e mudanças em leis municipais. Tudo isso à noite, hein? Segundo as informações, a Câmara Municipal estará realizando hoje, segunda-feira, a primeira sessão ordinária do mês. Na pauta, os vereadores devem discutir e votar projetos do Executivo que tratam do Plano Municipal pela Primeira Infância e da política de criação e manutenção de abelhas africanizadas no município, além de alterações em leis municipais e denominação de próprios públicos. A sessão começa com a análise do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que apresentou manifestação favorável à aprovação das contas da Prefeitura referente ao exercício de 2023. Na sequência, 3 projetos de iniciativa da Prefeitura entram em discussão. O projeto de lei complementar que altera a tabela de função em comissão de diretor escolar da lei complementar. A proposta amplia a formação exigida para o cargo, permitindo a participação de profissionais com licenciatura plena em qualquer área do conhecimento, desde que possuam especialização escolar e experiência mínima de 3 anos em docência. Já o outro projeto é que institui o Plano Municipal pela Primeira Infância. O plano estabelece diretrizes e metas para políticas públicas voltadas a crianças de 0 a 6 anos, com foco no desenvolvimento integral da primeira infância. Muito bacana esse projeto. Também será discutido o projeto de lei que dispõe sobre a política de criação e manutenção de abelhas africanizadas no município. A proposta busca ampliar a segurança da população, oferecer respaldo técnico aos profissionais envolvidos e garantir maior eficiência nas ações da vigilância em saúde. Os projetos todos serão debatidos e votados pelos vereadores durante as sessões legislativas. Então são vários projetos, você pode acompanhar, né, a sessão aí pelos meios de comunicação da própria Câmara Municipal, ou pessoalmente na Câmara, ou então amanhã,
Você nos acompanha aqui e você terá aí todo o resultado de tudo que foi votado e do que foi aprovado. Muito bom dia, minha querida Levina Sá, também já está conectada aqui. Obrigado, querida. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua audiência de sempre aqui. Esse segundo ano, hein? Mas passou muito rápido, final de semana. Não, gente. Domingo de Páscoa. Muita gente aí ganhou chocolate. Não ganhei chocolate não, gente. Quem ganhou um a mais aí, se quiser fazer a doação... Se quiser fazer doação, pode doar que eu aceito, tá bom? 11 horas 47 minutos. Vem aí o aniversário de Botucatu. E você sabe quem é Petrarca Kabak? Não! O industrial que impulsionou o desenvolvimento da nossa cidade, gente. Conhecido como Matarazzo de Botucatu, ele deixou um legado que marcou a história econômica da cidade. Esse cara tem uma passagem, né, muito bacana. Quem não conhece, preste atenção. Essa história de Botucatu no início do século XX passa inevitavelmente pelo nome de Petrarca Kabak, imigrante italiano. Ele foi um dos principais responsáveis por impulsionar o primeiro ciclo industrial do município, contribuindo de forma decisiva para transformar uma cidade ainda provinciana em um polo de desenvolvimento econômico no interior paulista. Nascido em Brescello, na região de Reggio Emília, na Itália, Petrarca Kabak chegou ao Brasil ao fim do século XIX e se estabeleceu em Botucatu em 1898. Poucos anos depois, iniciaria uma trajetória marcada por um empreendedorismo e visão de futuro. Do moinho ao complexo industrial, as atividades de Bak começaram de forma modesta, com um moinho de fubá. Olha só isso, gente. No entanto, ao longo dos anos, o empresário ampliou seus negócios de maneira consistente, criando um verdadeiro complexo industrial em nossa cidade. Entre as atividades desenvolvidas estavam a produção de cerveja, isso a gente escutou muito, né? Fabricação de gelo, sabão, massas alimentícias, beneficiamento de café e cereais, fiação de algodão, serraria e até uma fábrica de chapéu. Será que o cara era empreendedor ou não? O crescimento foi tão expressivo que suas indústrias, olha só, prestem atenção, chegaram a empregar cerca de 400 trabalhadores. Hoje em Botucatu é muito difícil uma empresa que tenha isso aqui, não é verdade? Número significativo para aquela época, consolidando Botucatu como um importante centro industrial do interior paulista. Ele teve energia própria e visão moderna. Sabe por quê? Um dos aspectos que mais chamam a atenção na trajetória de Petrarca Kabak foi sua visão empresarial avançada. Para garantir o funcionamento de suas indústrias, ele construiu uma usina hidrelétrica própria, capaz não apenas de abastecer seus empreendimentos, mas também de fornecer energia para a cidade. Que bacana, hein? A iniciativa colocava a Bak em sintonia com grandes indústrias do país, como o Francesco Matarazzo, sendo frequentemente comparado a ele chamado, à época de, abre aspas, o Matarazzo de Botucatu. O Matarazzo foi um grande empresário aí, né? No nosso Brasilzão e o Bak aqui em Botucatu. Ele foi protagonista do primeiro ciclo industrial. A atuação de Bak se insere no chamado primeiro ciclo industrial de Botucatu, período que se estendeu do final do século XIX até a crise econômica de 1929 e 1930. Esse momento foi marcado pela forte presença de imigrantes italianos, que tiveram um papel fundamental na industrialização da nossa cidade. Entre esses pioneiros, o nome de Petrarca Kabak
se destacava como principal expoente liderando um movimento que colocou Botucatu em evidência no cenário estadual. Petrarca Kabak faleceu no dia 1º de março de 1940. Foi em São Paulo, deixando grande comoção em Botucatu. À época, relatos publicados na imprensa local destacavam sua dedicação ao crescimento da cidade e o impacto de suas iniciativas no desenvolvimento econômico regional. Mais do que o empresário, Bach ficou marcado como construtor do progresso, símbolo de uma geração de imigrantes que ajudou a moldar a identidade e a economia de Botucatu. Seu legado permanece como referência histórica e inspiração, especialmente em um momento em que a cidade vive novos ciclos de crescimento e reafirma sua vocação para o desenvolvimento. Todas essas informações vieram do blog do Delmanto, blog quase pedagógico, né? Que linda história, hein? Muita gente não sabe a Avenida Petrarca Kabak, ninguém sabe, né? Ou não sabia até agora quem era Petrarca Kabak, mas agora todo mundo que nos acompanha ficou sabendo. Belíssima história, né? Muito bacana, muito bacana. Muito bom dia, meu grande irmão Alfredo Padovan. Bom dia, abraço, irmão, e uma ótima semana. Obrigado, meu querido. A você e toda a sua família também. Muito obrigado pela audiência. E o Padovan é um dos nossos colaboradores aqui, através da Casa de Materiais Padovan, pessoal. Como eu sempre digo, vai reformar, vai construir. Primeiro você tem que dar uma passada lá na Casa de Materiais Padovan, aqui em Rubião Júnior. Atendimento nota 1000, o Diegão, o Tiaguinho, Alfredo, materiais de toda qualidade, preços incomparáveis, atendimento humanizado e você vai ser muito bem atendido. Tenho certeza que você vai poder fazer aí a sua melhor compra. Eu indico e assino embaixo, Casa de Materiais Padovan. Um abraço a toda a família Padovan lá. Um abraço, Fredão. 11h54. Olha que notícia para esportistas em Botucatu, hein? Para quem gosta do futebol. Botucatu poderá voltar a ter um time profissional de futebol após décadas de espera. Será que vem agora, gente? Botucatu pode estar próxima de retornar a um antigo sonho. Voltar a ter um time de futebol profissional representando o município em competições oficiais. Segundo informações, um projeto vem sendo estruturado com o objetivo de implantar, inicialmente, uma equipe de base com foco na categoria sub-17, considerada etapa fundamental para a formação de atletas e organização do clube. A iniciativa é liderada por empresários ligados ao setor industrial da nossa cidade, que já iniciaram tratativas e estudos para viabilizar a proposta. O projeto deve ter os moldes de uma SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Entre os passos já realizados estão contatos com a Federação Paulista de Futebol, visando atender às exigências necessárias para a participação em competições oficiais. A proposta ainda inclui a participação da equipe sub-17 em campeonatos estaduais, como o Campeonato Paulista da categoria, além da possibilidade de, futuramente, Botucatu sediar jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No final de 2025, uma reunião que reuniu lideranças políticas, empresariais e do esporte marcou o início das discussões sobre o projeto. Entre as propostas, foi discutida a construção, no futuro, de um estádio no município. Os jogos das categorias de base devem utilizar estruturas esportivas do próprio município, fortalecendo o uso dos espaços públicos e ampliando o acesso ao esporte. Ainda de acordo com o que foi levantado, após a consolidação das categorias de base, o projeto prevê a criação de uma equipe profissional,
com o objetivo de disputar divisões de acesso do futebol paulista e, em um cenário futuro, alcançar competições de maior expressão. Além do aspecto esportivo, a proposta também tem caráter social, com foco na formação de jovens atletas e no incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão. A expectativa é que, com a evolução do projeto, Botucatu volte a integrar o cenário do futebol paulista, resgatando uma tradição que há anos mobiliza torcedores e apaixonados pelo esporte na cidade. Muitos anos se fala isso, né, pessoal? Mas o ano passado aí, anos anteriores, essa conversa avançou para o nosso querido ex-prefeito Pardini, né? Todo mundo é de conhecimento do pessoal do esporte, que ele gosta muito do esporte. Praticava futebol, não era bom não, era mais ou menos, vamos dizer assim, né? Não era lá aquelas coisas, mas gostava. E como prefeito, né, levantou essa hipótese e aí agora está sendo debatida e tomara que venha mesmo, né? Trazer mais este grande esporte para a nossa cidade, já que Botucatu vem se destacando há muito tempo, em muito, né, no esporte, em várias modalidades, Botucatu vem se destacando. E agora gostaria muito que isso se tornasse realidade, que viesse mesmo aí o futebol, o nosso time, tivéssemos novamente um time de futebol aqui. Bacana, né? Muito bom dia, minha querida irmã Maria de Fátima Longo. Obrigado, querida. Seja sempre muito bem-vinda aqui, participe sempre. Que bacana, hein? Olha, já tem gente que mandando mensagem aqui. Que legal que seria, hein, Botucatu ter um time profissional, né? É verdade mesmo. A gente torce muito para que isso aconteça. Começando com o Sub-17, já introduzindo o futebol aí no cenário nacional, já é de grande auxílio para que Botucatu possa progredir aí tanto no Sub-17, nas outras modalidades dentro do futebol e que nós tenhamos mais uma vez um time profissional na nossa cidade. Não é verdade? 11h59. Botucatu no Centro da Ciência. A Unesp realizou uma transfusão inédita e salvou uma onça pintada. É isso mesmo. E a repercussão foi em nível internacional. Um efeito científico com DNA botucatuense ganhou repercussão internacional nesta semana passada. Pesquisadores do Centro de Medicina e Pesquisas de Animais Silvestres, o CEMPAS, aqui da Unesp, realizaram uma transfusão de sangue inédita em uma onça pintada, salvando a vida do macho Jack. Ele tem 18 anos, diagnosticado com doença renal aguda. Olha isso, gente. O procedimento foi realizado em Botucatu, reforçando o protagonismo da cidade como referência nacional e internacional em medicina veterinária e pesquisa com animais silvestres. Jack, que atualmente vive no Zoológico de São Paulo, apresentava um quadro grave de anemia, o que impossibilitava a realização de hemodiálise. A doadora foi Juana, uma fêmea mais jovem que cedeu cerca de 800 ml de sangue. O procedimento ocorreu de forma segura e a onça retornou ao seu habitat no Simba Safari, onde permanece saudável. A compatibilidade entre os animais e o sucesso da transfusão foram determinantes para a recuperação de Jack, que já se apresenta melhora significativa no quadro clínico. Diferente de registros anteriores, como casos experimentais realizados nos Estados Unidos há cerca de uma década, olha isso, o procedimento realizado em Botucatu foi uma intervenção clínica real, estruturada e com rigor científico. O caso deve ser publicado em revistas especializadas, contribuindo para o avanço da medicina veterinária e abrindo caminho para que transfusões sanguíneas em onças pintadas possam ser aplicadas em outros atendimentos no Brasil.
Até então, esse tipo de procedimento era comum apenas em cães e gatos dentro do país. Mais do que salvar um animal, o trabalho desenvolvido em Botucatu pode impactar diretamente a preservação das espécies ameaçadas, fortalecendo o papel da cidade como polo de conhecimento e inovação científica. Isso vai se espalhar para o mundo inteiro, já se espalhou, né? Com certeza, ainda mais sendo publicado na revista aí, Botucatu mais uma vez vira, né, centro de atenção, em destaque, a nossa querida Unesp. Não é verdade, gente? Bacana, parabéns a todos os profissionais envolvidos aí. Olha aqui, o meu querido Geraldo Alves Santos está aqui no nosso Instagram também. Obrigado, Geraldo, seja bem-vindo, obrigado mesmo pela audiência aí e o carinho de sempre de todos vocês. A Unesp sempre nos traz grandes surpresas, né, pessoal? E com essa inovação aí, mais esse estudo, agora já realizado, fica mais ainda visível para o Brasil e para o mundo. Você lembra em qual governador você votou na eleição passada? Até coceira falar disso aqui. Lembra? Sabe por quê? Aquele que você depositou sua confiança pode estar fora. Você vai falar, você está louco? Vai? Não estou. Sabe por quê? 11 governadores renunciam para disputar eleições em outubro. Agência Brasil, essa matéria. Eu fico maluco quando acontecem essas coisas, porque, veja bem, o sujeito vem, você acredita nas propostas que ele tem, né, para ajudar o Estado, para ajudar o município, para ajudar todo mundo, não é verdade? Aí chega nessa época, ele cai fora e nem se lembra de você. O prazo para agentes públicos que vão participar das eleições deixarem seus cargos terminou neste sábado. A regra é chamada de desincompatibilização e vale para governadores, prefeitos e ministros do Estado que pretendem se candidatar no pleito de outubro. Com o fim do prazo, 11 governadores deixaram suas funções para disputar outros cargos. Ronaldo Caiado, Romeu Zema já puseram o nome aí para participar como presidente, né? Mas 9 governadores saíram do cargo e pretendem disputar uma vaga no Senado. 9 governadores vão disputar reeleição e podem continuar nos cargos. De acordo com a legislação eleitoral, políticos não precisam deixar os cargos no Poder Executivo se pretendem disputar o segundo mandato. Isso aqui é uma pouca vergonha, eu não vou nem falar mais disso aqui. Mas as eleições do primeiro turno, ela será em 4 de outubro, quando 155 milhões de eleitores estarão aptos a elegerem presidente da República, vice-presidente, governadores e deputados estaduais e federais e também os deputados distritais. Já o segundo turno poderá ser realizado no dia 25 de outubro para os cargos de presidente e governador, se nenhum dos candidatos obtiver mais da metade dos votos válidos, que excluem os brancos e nulos no primeiro turno. É uma pouca vergonha, hein? Vamos falar que é verdade? Isso é uma pouca vergonha. Quem acreditou no governador do estado, botou fé, foi lá, votou, aí o cara chega e fala, tchau, trouxa. Tchau, tô indo embora. Vou disputar outro cargo, porque ele vê que a batata está assando pro lado dele, né, no cargo que ele está exercendo como governador, a batata está assando, ele fala, eu vou tirar meu time de campo e vou pular para outro, vou continuar aqui dentro, continua recebendo valores altíssimos, né, e continua nessa política suja. Digo suja porque se for pegar na maioria aqui, 99,9% tem problema com justiça. Mas para eles pode tudo. Para eles pode tudo. Pode fazer o que quiser. Manipulam tudo. Ou eu estou enganado no que eu estou dizendo? 12 horas, 6 minutos. Olha só que mensagem aqui o Papa Leão XIV mandou. Estamos nos tornando indiferentes à violência. Matéria de Alex Rodrigues, repórter da Agência Brasil.
Pela primeira vez, desde que se tornou representante máximo da Igreja Católica, o Papa Leão XIV presidiu a missa do domingo de Páscoa na Praça São Pedro, no Vaticano. Dirigindo-se a milhares de fiéis em todo o mundo, ele encorajou os líderes mundiais a se desarmarem e buscarem o diálogo para encerrar os conflitos bélicos. Difícil, hein, Papa? Eu adoraria que isso acontecesse mais. Abre aspas. Quem tem armas nas mãos, que as disponha. Quem tem o poder de desencadear guerras, que opte pela paz. Não uma paz conseguida com a força, mas com o diálogo. Fecha aspas. Não com a vontade de dominar o outro, mas de encontrar, disse Leão XIV neste domingo. O líder religioso criticou a falta de sensibilidade e apatia diante do sofrimento alheio. Abre aspas. Estamos nos habituando à violência, nos resignando a ela e nos tornando indiferentes. Indiferentes à morte de milhares de pessoas. Indiferentes às repercussões de ódio e divisão que os conflitos semeiam. Indiferentes às consequências econômicas e sociais que produzem e que todos sentimos. Há uma globalização da indiferença cada vez mais acentuada para retomar uma expressão cara ao Papa Francisco. Abre aspas. Quanto desejo de morte vemos todos os dias em tantos conflitos que ocorrem em diferentes partes do mundo. Fecha aspas. Ponderou o líder católico. Leão XIV citou o exemplo de Cristo para defender o diálogo e a cooperação como forma de superar o ciclo de ódio que gera e perpetua guerras e conflitos. Abre aspas. Esta é a verdadeira força que traz a paz à humanidade, porque gera relações respeitosas em todos os níveis, entre as pessoas, famílias, grupos sociais e nações. Não visa o interesse particular, mas o bem comum. Não pretende impor os próprios planos, mas contribuir para o conceber e o concretizar em conjunto com os outros. Fecha aspas, acrescentou o Papa. Ele lembrou que, para os cristãos, a Páscoa representa, abre aspas, uma vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas e do amor sobre o ódio. Se todo mundo enxergasse, conseguisse entender essas palavras, não, pessoal, esse mundo seria diferente. Mas, infelizmente, essas guerras que nós estamos aí recebendo notícias diariamente, né, dia e noite, infelizmente, mesquinharia, por pedaço de terra, por eu sou maior, eu sou menor, eu sou aquele. Sabe o que me deixa mais indignado? Que esses que estão sentados atrás de mesinha, no seu ar-condicionado, com toda a segurança do mundo, não põem a cara na linha de frente lá. São civis que são, né, chamados para ir defender o país. Um matar o outro. Qual é o propósito de tudo isso? Como foi dito aqui. Sem propósito nenhum. Matou tantos lá, matou tantos aqui. E o mundo continua, né? Infelizmente dessa forma. Ninguém mais tem nada em comum com nada, vamos dizer assim. Ninguém respeita mais, não tem mais consciência. Porque se esses caras querem brigar, porque eu quero aquele pedaço, porque eu quero aquela coisa, porque eu quero aquilo ali, não sei o que lá, tudo assim, né? O que acontece? Eles mesmos não vão lá se matar. Eles mesmos não passam a mão num fuzil, 5.56, seja lá o que for, numa bazuca, e vai lá guerrear. Ele manda civil, aquele que tem a sua família, tem seus filhos. Aí eles convocam, o cara tem que ir lá para tentar matar o outro. Lamentavelmente.
12 horas, 11 minutos. Demorou, mas veio. Quem achou que não vinha, veio, hein? Família de Moraes, Alexandre de Moraes, triplicou o patrimônio em 5 anos. Assim diz o jornal. Matéria da CNN Brasil, lá de Brasília. Segundo eles, o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, triplicaram o patrimônio imobiliário da família desde que o magistrado assumiu uma cadeira na Suprema Corte do país. Em março de 2017. Atualmente, pouca coisa, hein, pessoal? O casal tem 17 imóveis avaliados em simplesmente 31,5 milhões de reais. Nos últimos 5 anos, o casal teria comprado à vista imóveis no valor de 23,4 milhões em Brasília e em São Paulo. O levantamento foi feito pelo jornal O Estado de São Paulo, com base em dados de contratos de compra de imóveis registrados em cartórios de São Paulo, Minas Gerais e do Distrito Federal. Segundo ainda a reportagem, o patrimônio imobiliário atual de Moraes e Viviane é de 3 vezes superior aos 8,6 milhões que eles tinham em 12 imóveis até 2017. Atualmente, Moraes ganha como ministro do Supremo um salário de 46 mil. Em 2017, antes de ser indicado pelo então presidente Michel Temer, ele recebia 33 mil. Pouca coisa, né, gente? A maior parte das compras de imóveis foi realizada pelo Lex Instituto de Estudos Jurídicos. Olha que nome bonito, né? Sociedade de Viviane com os filhos do casal. Tudo em família. Alexandre e Juliana. A reportagem destaca que Moraes não é sócio da empresa. Que coisa, hein? Mas que é casado com uma advogada sob o regime de comunhão parcial de bens. Ou seja, os bens adquiridos durante o casamento são parte do patrimônio do casal como um todo. Dentre os imóveis adquiridos estão uma casa no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília, um apartamento em Campos de Jordão e 2 apartamentos no Jardim América, na área nobre de São Paulo. Por que será? E tá tudo certo, é dinheiro lícito, gente. É dinheiro que a mulher dele ganhou lá de prestar serviço lá para aquele caro, para aqueles, né, para aquele pessoal lá. Tem muita gente que fala muita coisa, olha, tem mensagem chegando aqui de todo lado. Tem esse pessoal muito, não, calma, gente, é tudo dinheiro lícito isso aí, hein? Pelo amor de Deus, não vão falar besteira para depois não azedar mais o caldo. É tudo dinheiro lícito isso aí, né? Não brinca com essas coisas, não. Mas tá aí, né? Aumenta pouquinho, né? Você conseguiu comprar uma cueca nova esse ano ou não? Não deu, né? O ano passado também não deu? Não deu, né? Mas tinha serviço lá no escritório, lá. Doze horas, 15 minutos. Vamos aos destaques dos principais órgãos de imprensa hoje no Brasil e no mundo. Olha o que vem em destaque, olha o que vem de capa. Banco Central impôs sigilo de 8 anos sobre documentos da liquidação do Banco Master. Relator diz ter reunido assinaturas necessárias para prorrogar a CPI do crime. Tarcísio de Freitas atua por apoio dos republicanos à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Medalhista olímpica Érica Coimbra assume a Secretaria de Esportes de São Paulo.
Janela para a mudança de partido termina com mais de 20% de trocas na Câmara. Vagabundaiada. CPI do crime mira prorrogação dos trabalhos e ofensiva ao caso Master. Se tivesse vergonha, ia até o final. Acordo de minerais raros entre Goiás e Estados Unidos expõe fragilidade na diplomacia brasileira. Adolescente desaparecida, olha isso aqui. Adolescente desaparecida em 1994 é encontrada após mais de 30 anos. Jesus. Estênio Garcia enfrenta disputa judicial contra as filhas por apartamento no Rio de Janeiro. Até eles brigam, hein? Empresas deverão informar trabalhadores sobre cânceres e vacina. Meio-campista Oscar, que jogava no São Paulo, se aposenta aos 34 anos com problemas cardíacos. Presidente Trump alega ter resgatado o piloto, mas o Irã nega a amostra e mostra aeronaves abatidas. Essas são as principais notícias nos melhores veículos de imprensa aqui no nosso país. É isso aí. 12 horas 18 minutos. Vamos falar um pouquinho do esporte do final de semana? Vamos lá. Aí vem aí o Bola na Rede News do meu querido amigo Heitor Bergamo. Brasileirão e estaduais. Flamengo vence de virada. O rubro-negro derrotou o Santos por 3-1 no Maracanã. De virada, hein, gente? Pedro igualou uma marca histórica de Gabigol e Lucas Paquetá e fechou o placar. Crise no Corinthians. Após a derrota em casa para o Internacional, o técnico Dorival Júnior foi demitido. O Timão chegou a 9 jogos sem vencer e a pressão da torcida explodiu no Neoquímica Arena. Já o Palmeiras, imparável, segundo o Heitor, o Verdão venceu o Bahia na Fonte Nova por 2-1, chegando à 5ª vitória seguida e disparando na liderança do campeonato. Após muito bate-boca, hein? Tá um problema com esses juízes aí que apitam os jogos do Palmeiras, hein, gente? O que tem de coisa sendo dita aí nas internet da vida é brincadeira. E o clássico carioca, hein? O Botafogo venceu o Vasco de virada em São Januário, estragando a reestreia de Renato Gaúcho no comando Cruz Maltino. E o Fluminense? O tricolor empatou com o Coritiba e perdeu a vice-liderança para o São Paulo, que venceu por 4-1 no sábado. A diretoria prometeu representação na CBF por um gol anulado de Ganso. Olha aí o bate-boca. E no mercado e as notícias internacionais. Zidane na França. Rumores fortes indicam que Zidane já acertou para assumir a seleção francesa logo após a Copa de 2026. Rumo ao milésimo. A contagem continua para Messi e Cristiano Ronaldo. Analistas calculam se os craques conseguirão atingir o gol 1000 antes ou durante a Copa do Mundo do ano que vem. Endrick na Europa. A imprensa europeia voltou a criticar a joia brasileira após um empate do seu time no campeonato francês. É isso aí. E os outros esportes, hein? Fórmula 1. Max Verstappen comentou sobre seus planos de aposentadoria precoce, afirmando que, abre aspas, não terá pena de si mesmo, fecha aspas, quando decidir sair. E no tênis, o brasileiro João Fonseca faz sua estreia hoje no Master 1000 de Monte Carlo. Tênis de mesa, Hugo Calderano conquistou o bronze na Copa do Mundo após ser superado por um adversário chinês na sua final. Bacana, hein? Valeu, Heitor, né? No Bola na Rede News, agora aqui, fazendo parte também
da nossa edição aqui. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final desta edição desta segunda-feira. Feriadão já passou e nós estamos aqui na luta novamente. Quero agradecer demais a companhia, o carinho e a audiência de todos vocês aqui juntinho comigo. Olha aqui, pede a receita para fazer essa fortuna. O Heitor aqui também, mandando um abraço. Obrigado, meu querido, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pela audiência aqui também. O Heitor lá agora, né? Fazendo parte aqui também das nossas edições com o Bola na Rede News. Obrigado, Heitor. Um abraço a todos vocês, obrigado, uma boa tarde, uma ótima noite. Fiquem com Deus. Eu, Valério Moreto, me despeço. Volto amanhã a partir das 11h30, se assim ele permitir. Fiquem com Deus. Tô indo embora. Tchau. Fui.